Bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso. Este vídeo contém o terceiro tópico da lição de número 4 da nossa revista, conforme a página número 25, fala sobre a libertação de Pedro e a intervenção divina. Vou tecer alguns comentários com relação ao capítulo 12, versículo 1 até o 25, esperando com isto corroborar com todo e qualquer professor e aluno da escola bíblica dominical. Quando a gente vai para o texto bíblico, observe que no capítulo 2 nós nos defrontamos com uma perseguição da igreja proveniente de uma fonte inesperada. Desta vez, os líderes da congregação estavam em perigo. Quando Paulo perseguia a igreja, parece que os apóstolos ficaram isentos da pressão da sua atividade. Herodes Agripa I, a fim de captar o favor dos judeus, decidiu que lhe seria bom exterminar os apóstolos e decapitou Tiago, filho de Zebedeu, e vendo que isso agradara aos judeus, começou a investir contra Pedro. Prendeu o apóstolo Pedro e adiou a sua execução até depois da festa, ué, conforme a gente vê aqui que está no capítulo 1, digo, capítulo 12, do versículo 1 e 2, quando matou a espada Tiago. Esse Tiago é irmão de Zebedeu. Tiago. Quando a gente observa algumas tratativas com relação a esse período, note que Lucas não explica por que Tiago foi escolhido em primeiro lugar para ser executado por Agripa. Ele não entra em detalhes. Ele apressa por cima desse incidente, mas ele vai colocar algumas minúcias a respeito da prisão e fuga de Pedro. Porque quando um apóstolo é morto, em tese espera-se que comente ou tenha mais detalhes sobre isso, mas não ocorre. Ele já parte logo para, no caso, a prisão e a fuga de Pedro. Provavelmente baseando-se na profecia de Marcos, capítulo 10, versículo 39. Provavelmente. Lucas diz que Pedro foi detido. Nós vamos observar aqui que mandando prender também a Pedro. E diz aqui, entre parênteses, que então era os dias dos pães ázimos. Como que a gente vai entender isto aqui? Vou deixar um texto um pouco mais amplo para que você possa observar e acompanhar, ciente de que a gente vai agora até o versículo de número 5. Bom, Lucas está dizendo que Pedro foi detido e colocado na prisão durante os dias dos pães ázimos, digo ázimos, e ele foi guardado por quatro grupos de quatro soldados. Os romanos tinham esse hábito, né? Dividiam as 12 horas da noite, ilhas de 3 horas. Quatro guardas ficavam de guarda em cada vigília, e de acordo com Lucas, a intenção do rei era apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. Esta era a intenção. Só a gente continuar lendo o texto. E, na verdade, a festa da Páscoa era celebrada no dia 14 de Nisan. E os 7 dias que se seguiam eram os dias dos pães ázimos ou asmos. Se você falar pães asmo ou ázimos, a ideia é a mesma, ou seja, está falando sobre a mesma coisa, tá bom? E Lucas apresenta uma ordem inversa. Lucas, ele mostra, segundo o uso popular, algumas vezes os festivais eram confundidos e aparentemente este é o motivo da narrativa de Lucas. Ele está registrando a suspensão da execução, e o autor nos dá uma ideia do caráter de Agripa, e ele tinha todo cuidado para não violar os costumes dos judeus. Você observa a preocupação de Lucas como escritor, porque ele não estava querendo criar dificuldades junto aos judeus. Enquanto Pedro estava confinado ao cárcere,
O que que diz que a igreja fazia? Mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Isso mesmo. Provavelmente eles estavam sabendo que logo que a festa da Páscoa terminasse, Herodes pretendia matar Pedro. A gente sabe a importância da oração intercessória. Precisamos lembrar que Jesus acreditava piamente na oração intercessória e a praticou. Assim sendo, os cristãos daquele período seguiam o seu exemplo. Nós devemos fazer o mesmo. Quando a gente vai agora para o versículo 6 e vamos comentar até o versículo 11 de maneira naturalmente resumida, o que que a gente observa? Provavelmente Pedro estava preso na torre, tinha uma torre chamada Antônia, que ficava situada ao norte do templo, e ele estava acorrentado a dois soldados da forma costumeira, e duas sentinelas guardavam a porta da cela. Tudo isto era praxe dentro daquele contexto militar do Império Romano, tá bom? E na noite anterior à sua execução, Pedro foi o quê? Miraculosamente liberto. Sentindo que todas as esperanças de sua libertação estavam perdidas, e por outro lado, resignados calmamente, e entregue aos cuidados providenciais de Deus. E ele aceitar a situação e diz o texto que ele pegou no sono, porque diz, ó, e eis que veio o anjo do Senhor e a luz resplandeceu na prisão, e ele tocando no lado de Pedro, o despertou. Despertou porque Pedro, como diz aqui em cima, no versículo 6, Pedro estava dormindo. Um dia antes da execução dele, ele estava dormindo. Ele acreditava realmente no poder de Deus, confiava e descansava literalmente no Senhor. E note que nós vamos observar que Lucas diz que um anjo apareceu, um anjo do Senhor aparece na cela, acordou Pedro, dizendo, né, para levantar depressa. As cadeias que prendiam caíram-lhe das mãos e o anjo ordenou, né, que se vestisse e ele obedeceu a ordem e saiu com o anjo. Através de todo esse processo de libertação, Pedro, digamos, estava assim um tanto que entorpecido, como se estivesse sonhando sobre o que estava acontecendo. O anjo fez passar a primeira, a segunda guardas até a porta de ferro que dá para a cidade. E a porta abriu-se automaticamente e eles passaram uma rua. É o que diz a palavra de Deus. A essa altura, o anjo deixou Pedro. Pedro recuperou seus sentidos e percebeu o que acontecera. Chegou à conclusão de que Deus havia providenciado a sua fuga, eh, da execução em que Herodes lhe preparava. Tanto quanto Lucas entendeu a sua fonte, o processo da libertação foi um milagre realizado por Deus, sem dúvida alguma, quando a gente lê até o versículo de número 11. Pedro, então, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Quando a gente parte para o versículo 12 até o versículo 19, Pedro já tinha percebido que estava realmente livre. Ele foi à casa de Maria, onde muitos discípulos já haviam, né, reunido para orar. O autor Lucas vai apresentar Maria como a mãe de João, que em adição ao seu nome hebraico tinha o cognome romano de Marcos. Neste momento de narrativa, Maria é apenas uma desconhecida para nós, bem como João Marcos, até então. Não obstante, mais tarde, em Atos e nas epístolas também paulinas, salvo engano, na primeira epístola de Pedro, ele vai ser apresentado desempenhando um papel importante na comunidade cristã. De acordo com a comunidade cristã, ou seja, com a tradição, Marcos, o que é o João Marcos, foi intérprete de Pedro e depois da morte de Pedro escreveu o segundo evangelho, porque nós temos Mateus, Marcos. Quem escreveu Marcos? Foi o próprio João Marcos, que está inserido
aqui dentro desse contexto. De modo que uma tradição diz que ele foi para o Egito e estabeleceu a igreja em Alexandria. O que diz é a tradição, tá bom? Não estou falando que a Bíblia está afirmando com relação a esses pormenores da vida de João Marcos. Mas crê-se que a casa de Maria era o lugar regular das reuniões da igreja cristã, e pelo menos lá em Jerusalém, e possivelmente foi ali que Jesus comera a última ceia com os seus discípulos, e também esse fora o lugar em que os discípulos se haviam reunidos depois da ascensão, porque a Bíblia fala na casa, em outras versões no cenáculo, porque dá a ideia de que havia naquela casa um quarto, né, vou dizer assim, uma ala superior que realmente abarcava um grande número de pessoas. De qualquer maneira, nós temos a informação de que Pedro ao, bateu ao portão do pátio da casa de Maria, e a maior parte das casas naqueles dias, meus irmãos, tinha um pórtico de entrada que ficava com as portas fechadas. Rode, que é uma serva que veio atender, mas não abriu o portão, e ela ouviu a voz de Pedro e ficou admirada, mas tão admirada que ela correu para contar aos outros. Os que se haviam reunido na casa não creram nela e disseram que estava louca. Rod, diz o texto, ela insistiu, estou aqui projetando, ela insistiu, e assegurava que era assim ao que outros haviam então replicado, que deveria ser o anjo dele. Ah, não, é o anjo de Pedro, mas não é ele em hipótese alguma. Em dizer isso, eles não estavam se referindo a um fantasma, tá? Quando fala, era o anjo de Pedro, não era um fantasma, mas possivelmente há uma crença de um anjo que estava ali para protegê-lo, vou dizer assim. Porque na crença popular judaica, supunha-se que o anjo da guarda ou da proteção de uma pessoa se parecesse com a pessoa que ele protegia. Era uma crença judaica, tá bom? Não tem nenhum embasamento bíblico, mas era uma concepção da época. E Pedro continuava a bater a porta do pátio, e finalmente os discípulos foram lá abrir o portão. E quando viram, aqui o texto, né? Mas quando viram, fo- é, ficaram admirados. Os apóstolos, diz o texto, que acenaram com a mão para que se calassem. Ou seja, o próprio apóstolo, no caso Pedro, né? Mas Pedro, fez acenando com as mãos para que se calasse e contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. A gente já sabe aqui os pormenores, não vou aqui ficar chovendo no molhado. Lucas diz que Pedro deixou a casa de Maria. Porque depois, ó, até o 19, vou deixar aqui, logo que amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro, e ele vai deixar, literalmente, a casa de Maria, a gente tem essa informação, e saindo partiu para outro lugar, visto que o autor de Atos não diz qual era esse lugar, Lucas não disse, eu não estava lá para saber, logo o que se vem é muita especulação. Mas a gente não está aqui para conjectura, ficar especulando. A gente pode avançar agora para o versículo de número 20, ciente de que a nossa lição vai até o versículo 25, de acordo com o tópico da revista, tá bom? A libertação de Pedro e a intervenção divina. Vamos então do versículo 20 até o 25, tecer mais alguns comentários e fazer o fechamento deste último vídeo acerca da lição de número 4. Nós temos, então, o desaparecimento de Pedro, que causou um grande alvoroço entre os soldados. Herodes ficou muito irritado contra os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de acordo comum, né, acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz enquanto seu país se abastecia do país do rei. Fala alguma coisa sobre a indignação. E é bom que a gente frise o seguinte, que o desaparecimento de Pedro causou um grande alvoroço entre os soldados, e Agripa ficou grandemente perturbado. Ordenou
é, inclusive examinar as sentinelas, que as sentinelas fossem, inclusive, executadas. De acordo com o costume romano, os guardas, que tinham um prisioneiro em sua custódia, respondiam com ele com suas vidas. E depois da Páscoa, Agripa voltou à sua residência oficial em Cesareia, possivelmente para resolver uma disputa que ele tinha com as cidades fenícias de Tiro, de Sidom. E no verso 19, vamos aqui voltar um pouquinho, e no verso 19, Lucas diz: Agripa descendo da Judéia para a Cesareia, como ao indicar que Cesareia não ficava na província da Judéia. Judéia é usada assim livremente em lugar de Jerusalém. Possivelmente ele estava se referindo à cidade de Jerusalém e não à província da Judéia. Eu falo isso com base dentro da geografia, porque quando a gente fala e lê assim, de uma forma às vezes sem conhecimento, a gente fica um tanto perdido ou pode ser induzido ao erro. Mas quando você se situa geograficamente, aí a gente já consegue pontuar direitinho e eis aí a explicação de minha parte. Caso você é, ache um tanto estranho esta afirmação, você pode ler os mapas, né? Ficar visualizando os mapas e chegar à conclusão. Mas certamente esta é a mais provável, considerando, como eu disse, essa questão contextual e por sua vez também a questão geográfica. De qualquer maneira, o Lucas ele vai incluir um interesse é, a respeito do comentário, a respeito dos negócios políticos de Agripa, lá no verso 20. Aqui está no verso 20. Pois bem, ele fala sobre esses interesses, né, políticos de Agripa, mas ficamos imaginando que isso tem a ver com a morte do rei. Ele fala de uma coisa, mas estes vindo de acordo com ele, obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediu por conta seu país ser abastecido, país do rei. Ou seja, a gente fica perguntando, o que isso tem a ver com a morte do rei? O povo de Tiro e Sidom dependia economicamente de Herodes devido aos seus produtos, e parece que aconteceu algum conflito entre eles e Herodes. E era vantagem para o povo de Tiro e Sidom procurar uma reconciliação, e eles usaram o camareiro do rei chamado Blasto para elaborar relações, digamos, pacíficas. É uma maneira de entender este versículo de número 20, porque, como eu disse, parece que não tem nenhuma relação a ver com, como de fato, com a morte eh, mencionada, a morte do rei. Pois bem, a narrativa da morte de Herodes, porque fala, num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra, e o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu porque não deu a glória a Deus e comido de vermes, e expirou. Com relação a essa narrativa da morte de Herodes, Agripa, né? Herodes Agripa é feita por Lucas e também por um historiador chamado Joséfo. Nos detalhes essenciais, ambos concordam, porém, há diferenças entre ambos quando tornam assim evidente que Lucas não usou Joséfo como fonte. De acordo com Joséfo, a morte de Agripa deu-se como se segue: a convocação do povo num dia designado, era a observância de um festival do imperador Cláudio Romano. No dia seguinte do festival, Agripa vestiu-se de uma roupa de prata que brilhava aos raios do sol e ofuscava o auditório, e os seus aduladores eram em vários pontos do auditório gritavam que ele era um deus. Agripa não repreendeu a multidão e também não rejeitou os epítetos. E logo depois ele olhou para cima e viu uma coruja sobre uma corda, o que interpretou como mau agouro. E imediatamente começou a sentir dores fortes no estômago. As dores continuaram durante 5 dias e Agripas faleceu. Lucas também indica, com base
no registro que nós temos na Bíblia, que o povo aclamou Agripa como um deus, mas a sua morte foi devida a um castigo, pois o anjo do Senhor o feriu. Lucas apresenta que o castigo divino lhe sobreveio porque ele não deu glória a Deus, o que significa que não confessou que era meramente o homem. Que contraste entre Agripa e Paulo e Barnabé em Listra, quando o povo tentou adorá-los como deuses. Se a gente for para lá, nos versículos 14 e 15, a gente vai ter essa noção. Porque, de acordo com o autor de Atos, que é Lucas, Agripa foi comido de vermes e expirou. Embora Lucas não diga que a causa da morte de Agripa foi o seu pecado contra a igreja, ele provavelmente tinha a intenção de que os seus leitores fizessem uma conexão de causa e efeito. Tanto é que no versículo 24 diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Observe aqui. E isso chama a nossa atenção para outro relato sumário feito pelo autor Lucas. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Agora que a ameaça de perseguição movida pelas autoridades, a autoridade política nesse caso, havia sido podada mediante a morte de Herodes Agripa, a igreja testificava mais liberdade na pregação da palavra de Deus. No fim desse interlúdio, porque temos aqui ó, Paulo digo, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos, que é João Marcos, tá ok? A gente tem essa informação. E Lucas vai introduzir algumas informações justamente a respeito de Paulo e Barnabé, retomando assim a narrativa no ponto em que parara lá no capítulo 11, versículo 30. Depois de ter se desincumbido da missão em Jerusalém, eles voltaram para Antioquia, levando consigo a João Marcos, que é primo de Barnabé. Esta é o que nós vemos a respeito da libertação de Pedro e a intervenção bíblica, digo, a intervenção divina. Tem a conclusão aqui da revista, que eu vou fazer a leitura, que são apenas 7 linhas, bem curtinhas, eu vou fazer a leitura. Conclusão. Uma lição dos apóstolos que, mesmo diante das perseguições, atenderam às diretrizes de Jesus. A igreja, ao longo dos séculos, carrega a vocação missionária, caminhando firme em sua marcha de expansão para promover a pregação do evangelho e toda a criatura. Você que me acompanhou até aqui, sabe que este é o último tópico da lição de número 4 do segundo trimestre de 2025, que fala sobre o cristianismo pioneiro. Acontece que nesse item sobre perseguições, conforme essa lição, eu fiz um vídeo sobre a introdução, depois fiz um vídeo do primeiro tópico, perseguição e perseverança. Este vídeo é o maior deles. Mais adiante você vai encontrar, inclusive no link da descrição deste vídeo, vou deixar aqui embaixo, o testemunho e a oposição e Estevão. E por fim, este que vai encerrar, de modo que nós temos 3 tópicos separados, mais a introdução, no total de 4 vídeos, para, desta forma, tentar ajudar realmente os alunos da Escola Bíblica Dominical, os professores de IBD, de uma forma prévia, para que eles tenham mais informações, mais materiais e possam, naturalmente, fazer outras pesquisas. O fato de eu estar aqui sempre falando, fazer apontamento, dando informações, não significa que vai eximir os professores e os demais alunos da responsabilidade de pesquisar, de ler, etc e tal. Pelo contrário, aqui está para corroborar, para ajudar cada um de vocês, mas não substitui, sem dúvida alguma, o esforço de cada um, a vida de oração de vocês no tocante ao pedido
para que Deus venha continuar iluminando a mente de vocês para a devida compreensão da palavra de Deus. Eu optei em não fazer a leitura da revista, não trabalhei nesse primeiro momento com a revista. Pode ser que eu faça um vídeo bem curto, de uma forma assim, resumida mesmo, para quem não tem o material da revista, porque eu me dirijo para os irmãos, basicamente, das igrejas batistas que têm a revista em mãos, que utiliza esta revista, a chamada Compromisso. Agora acontece que pode ser que tem pessoas aqui que são de igreja batista ou outras igrejas evangélicas não têm o material e por isso eu sempre tiro, faço aquele print, coloco em PDF e vou projetando, vou fazendo alguns destaques. Mas se fizer desta maneira, será de uma forma muito resumida, muito sucinta, de fato. Agradeço desde já pela companhia de vocês, agradeço pelas orações, agradeço pelas palavras de incentivos que, vez ou outra, eu tenho recebido aqui, de modo que você tenha sempre o conhecimento de Deus ampliado, porque este, sem dúvida alguma, é o meu desejo, é também a minha oração. Deus abençoe a cada um de vocês.